Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Agrofag. Hoje, domingo, dia 14 de abril, e estamos aqui para te atualizar sobre as notícias do campo. Professor Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Toniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Confira quais são os assuntos do programa de hoje. Em Marechal Cândido Rondon, um piscicultor aposta na criação de tambaquis. São 6 tanques com cerca de 100 mil peixes dessa espécie, que não é comum em nossa região. Energia renovável. Embrapa desenvolve pesquisa sobre a produção de biogás, em parceria com a indústria de Toledo. Na produção, o sistema utiliza não apenas dejetos animais, mas também plantas com alto teor de biomassa. No estúdio, especialistas falam sobre o futuro desse tipo de energia. A Cooperativa de Cascavel incentiva a produção de orgânicos e vende os produtos até pela internet. A Dapar faz alerta sobre a vacinação contra a brucelose em bezerras de 3 a 8 meses de idade. E você já viu uma plantação de acelga amarela? Professor Celso, já começo te perguntando se o senhor gosta de pescar. Já fui apaixonado. Hoje nem tanto, mas é uma ótima atividade para relaxar, para curtir. Realmente, é mesmo. E quem gosta de pescaria vai se interessar e muito por essa reportagem que a gente vai mostrar agora. Olha só, esse aqui é o seu Hilário, ele é lá de Marechal Cândido Rondon e o seu Hilário está segurando um tambaqui. Esse que é um peixe que não é muito comum aqui na nossa região, né? Mas lá na propriedade do seu Hilário tem 6 tanques com essa espécie. A criação tem como foco a venda para restaurantes e também para o lazer de quem frequenta o Pesque e Pague aos finais de semana. Seu Hilário está há 15 anos na criação de peixes. Ele começou como integrado a uma cooperativa, cultivando apenas tilápias. Há 3 anos, o piscicultor decidiu ser independente e também apostar em outra espécie. Hoje, já são cerca de 100 mil tambaquis alojados em 6 tanques. Aos poucos a gente foi criando interesse, tipo assim, o comércio foi aparecendo e a gente foi se empolgando e foi aumentando a criação. Então, os últimos 2, 3 anos agora, então a gente aumentou uma quantidade bastante grande. Então, hoje tem um volume bastante grande de tambaqui. Para trabalhar com essa espécie, foi preciso um outro planejamento, até porque o ciclo do tambaqui é mais longo. De acordo com o seu Hilário, a tilápia é comercializada quando atinge de 800 gramas a 1 quilo, em um ciclo de 11 meses. Já o tambaqui é vendido a partir de 2,5 kg e para chegar nesse peso pode levar até 2 anos dependendo da alimentação. Ele não é um peixe que você consegue deixar ele pronto com 7, 8, 10 meses, né? Ele é o mínimo 2 anos, né? E o melhor peixe hoje é de 2 a 3 anos ainda para você conseguir comercializar ele. Comércio, no caso, na região já tem? Tem. É pequenas quantidades, mas assim como não tem outro produtor na região com uma quantidade grande, então a minha venda é bastante grande em função disso, né? Que tem os Pesque e Pague, que atire, né? Tem alguns restaurantes assim que atire um pouco de peixe e o pesqueiro mesmo, que eu vendo ele no Pesque e Pague aqui também, né? Na região oeste do Paraná ainda não é comum o cultivo de tambaqui. O produtor compra os alevinos que são reproduzidos no estado do Mato Grosso do Sul e aqui ele faz somente a fase de engorda. O alojamento é feito nos meses de dezembro e janeiro. Neste tanque estão os últimos alevinos recebidos, tambaquis que já têm entre 50 e 100 gramas. Para manejar a produção, o seu Hilário conta com a assistência de um engenheiro de pesca, o Thales. A gente levou um susto. Porque a tilápia, o berço da tilápia no Brasil é o Oeste Paranaense, né? O maior produtor de peixe de tilápia no Brasil é aqui, né? No Oeste Paranaense. E o seu Hilário ele tinha toda a área produzindo tilápia. Então nós passamos um período de dificuldade e nesse período o seu Hilário resolveu ampliar uma atividade que ele já tinha, que era uma criação extensiva de peixe nativo. Então, quando entrou numa fase difícil de tilápia, ele já tinha uma expertise já de peixe redondo, então ele só aumentou, reduziu um pouco a tilápia e aumentou a quantidade de peixe redondo. O primeiro momento a gente levou um choque, mas será que vai dar certo? Como é que vai ser isso?
Quando ele fez o pedido dos alevinos de peixe redondo, a gente alojou, começou a acompanhar, viu a demanda que ia ter, então a gente começou a tranquilizar e investir um pouco mais na questão de peixe redondo, e hoje é o sucesso da área aqui. Então a gente tem tilápia e tem o tambaqui, né, o peixe redondo, mas o tambaqui ele representa um faturamento maior aqui na propriedade. Neste outro tanque de 44 mil metros de lâmina d'água, tem 45 mil tambaquis. São os primeiros que deram início ao cultivo. Esse aqui está com a média de 2 kg, né? Mas não conseguimos maior, tem maior, bem maior. E ele dá grande. Esse peixe ali, se deixar, esse peixe de 20, 30 quilos. Só que vai anos, né? Para chegar nesse tamanho de 20, 30 quilos, né? O maior que nós tiramos desse tanque aqui, na época, foi de 22 quilos. Já tiramos peixe aqui nesse tanque. Só que esse aqui está novo, ele está com 2 anos agora em abril, completando, né? A alimentação é feita com produtos cultivados aqui mesmo na propriedade. Uma forma de ter menor custo de produção. Um mix de ração de tilápia com cereais. Aqui para nós, na nossa região, a gente não tem uma ração específica para tambaqui. Então a gente usa uma ração, formulação de tilápia para esse peixe, né? E de uma forma assim, que a gente, surpreendentemente, a gente conseguiu adequar junto à ração, que é a questão dos cereais. Então a gente faz um misto, né, de ração com cereais para o desenvolvimento desse peixe. O seu Hilário ele é agricultor, né, ele tem 33 anos que ele cultiva grãos. Então nós passamos há 3 anos atrás um período de frustração de safra, onde aqui na região a gente teve produções ali de 10 sacos por hectare. Então muitos produtores iam deixar esse soja a navios ali na roça, né? Então o seu Hilário tem maquinário, tem uma estrutura, ele colheu esse soja e armazenou. Então a gente utiliza desse grão, né, para alimentar os peixes, lógico, de forma mista, para a gente poder garantir uma segurança alimentar e também a questão nutricional dos peixes. Com essa alimentação mais natural, também reflete na qualidade, no sabor do peixe? O que a gente tem visto é isso, né? Como a gente tem uma venda, não é uma venda tão comercial, é uma venda mais spot, né, em pequenos volumes, então a gente vende muito para produtor, consumidor final. Então a gente está tendo uma avaliação muito boa dos consumidores, né? Então quem está comprando esse peixe, ele volta a fazer a aquisição desse peixe novamente devido ao sabor. Então o seu Hilário tem aqui uma questão de pesca e pague, onde a demanda dele está cada vez maior, né? Na quaresma aqui ele já vendeu um volume muito grande de pescado. Sempre nessa questão de venda spot, né? Uma venda de volumes pequenos. E quem comprou está comprando novamente devido à qualidade do peixe. O sabor do peixe é um pouco diferente. A adaptação dessa espécie tem sido positiva na região. O tambaqui não requer tantos cuidados como a tilápia. Um ponto que chama atenção é que a propriedade não utiliza aeradores nos tanques. Hoje a gente tem a atividade de tilapicultura e de tambaqui. A atividade de tambaqui, como ela é um pouco mais extensiva, ela não requer um cuidado tão grande, né? Tanto é que a gente tem um tanque de 44 mil metros, com 45 mil exemplares, né? E a gente não utiliza de aeradores, lógico, é devido à questão da densidade de estocagem. Já nas tilápias a gente tem um adensamento maior e exige um recurso maior, tanto de aeração, assim como de ração, onde a gente está com a tilápia, a alimentação é 100% à base de uma ração específica de tilápia e nutricionalmente adequada. Seu Hilário conta que recebeu uma proposta de vender todo o lote de tambaquis, mas não aceitou. Quando eu comecei há 2 a 3 anos atrás, eu tinha aquela visão, né? E hoje ainda eu tenho essa visão, porque eu já fui procurado por empresas para adquirir todo o meu peixe, né? Mas como eu criei uma clientela particular ali, eu vou manter. Mas assim, eu vejo que um futuro para frente nós temos muita oportunidade ainda para comercializar o peixe. Além da venda para o comércio, o piscicultor também abre a propriedade aos finais de semana para quem quiser ter a experiência de pescar essas espécies, na modalidade de pesca e pague. Pioneiro na criação de tambaquis na região, seu Hilário está contente com a decisão tomada lá atrás.
Ao longo dos anos a gente percebeu que tilápia você acha em qualquer lugar, né? Em qualquer poça d'água, vamos dizer assim, você consegue comprar uma tilápia, né? E o tambaqui não, então eu percebi que o pessoal vinha de longe, procurando um tambaqui, um tambacu, uma patinga, né? E ali eu fui assim descobrindo o mercado, né? Então aos poucos a gente aumentou, né? Em função da procura também. Bacana esse trabalho aí do seu Hilário lá em Marechal Cândido Rondon com os tambaquis, né? E ele está diversificando, né? A região é conhecida por criar tilápia, né? E ele está com o tambaqui, provavelmente vem outros peixes por aí, né? E é uma fonte de renda, uma forma de fixar o homem no campo, né? Agora, o importante é o seguinte, vai mudar de espécie, tem que ter um suporte técnico, saber como trabalhar para não ter desilusão, né? Não ter, vamos assim... Grandes prejuízos, Prejuízo, né? Prejuízo que possa ocorrer durante o isso processo, aí. né? Qualidade com responsabilidade na produção. Com certeza. É isso aí. E aqui, a piscicultura é um setor muito importante para a economia paranaense, né? O estado é líder na produção e exportação de carne de peixe. Essa semana, durante a Expo Londrina, foi anunciada a criação da Peixe Paraná, uma associação que reúne piscicultores e aquicultores do estado. Nós conversamos com o Valério Angelosi, que é presidente da associação. Ele é do norte do Paraná, mas a sede da entidade é em Toledo, aqui na região oeste. Seja muito bem-vindo, Valério. Muito obrigado, Antonella. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. E aí, como que vocês agora vão estruturar as ações da Peixe Paraná e de que maneira hoje vocês avaliam essas demandas de ter sido criada essa associação que vai ter muita importância aí para o setor da piscicultura paranaense? A forma que nós constituímos essa associação foi por uma demanda que a gente não tinha nenhuma representatividade a nível estadual para a nossa aquicultura. E aí demos início nas conversas através do IDR Paraná para formalizar uma associação que pudesse representar os piscicultores e aquicultores, que ela não é uma associação só de piscicultura, ela é aquicultura. E aí a gente engloba também produção de camarão, produção de rãs, tudo que tem a ver com a aquicultura. Na última terça-feira, durante a Expo Londrina, vocês anunciaram o início das ações da associação, né? Quais são as principais demandas daqui para frente, Valério? Olha, no primeiro momento, como nós estamos recém-formados, os próximos passos serão: nós vamos falar com os produtores de todas as regiões do estado, vamos levantar as principais demandas, né? Conversar com eles, porque cada região tem a sua particularidade, tem as suas demandas próprias. E aí, então, nós queremos definir quais serão essas demandas, compilar esses dados aí, para aí a gente decidir quais serão as nossas batalhas. Agora, focando um pouco mais na piscicultura, principalmente a produção de tilápia, que o Paraná tem esse DNA aí, né, essa liderança a nível nacional. Hoje, o que vocês avaliam que é necessário a gente melhorar em qualidade, além de falar de expansão da atividade nas propriedades rurais? Nós já somos referência em produção, somos referência também na preservação e nós podemos fomentar, principalmente na questão de qualidade, parte de biosseguridade, bem-estar animal, né, rastreabilidade na produção. Hoje o cliente está cada vez mais exigente, então essas informações serão de muita importância na hora dele de decidir qual pescado ele vai comprar, né? Então, eu acredito que o Paraná deve evoluir nessa questão da qualidade, principalmente nesses pontos aí. Muito bem. E para quem quer agora saber mais sobre os trabalhos de vocês, como pode fazer daqui para frente, Valério? Já estamos estruturando as nossas redes sociais, onde terão os nossos contatos, através do IDR Paraná. Logo, logo já estaremos com mais visibilidade ainda. Estamos nas fases iniciais, mas já os nossos trabalhos começarão a aparecer. Iniciando as ações, então. Muito bem. Exato. Valério, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sucesso aí nessa responsabilidade à frente, então, da Peixe Paraná. E a gente segue acompanhando as atividades de vocês aí. Até a próxima. Obrigado, Antoniela. Até a próxima.
Tá aí então, né? A gente viu o posicionamento do presidente da Peixe Paraná, essa associação agora importante para o setor, né? Todo setor, se ele quiser ter sucesso, a organização é importante, né? Então é o fortalecimento da atividade, né? Isso é importantíssimo, né? Porque isso faz com que a atividade possa progredir e o pessoal ter sucesso naquilo que está fazendo. É isso mesmo. Quem gosta de consumir verduras conhece a selga, que fica uma delícia bem temperadinha. Mas e a selga amarela? Você já ouviu falar? A selga é uma hortaliça apreciada tanto por suas folhas quanto por suas hastes, que são consumidas na culinária de diversas partes do mundo. No Brasil, embora não seja tão popular quanto outros vegetais folhosos, a selga tem ganhado espaço nos últimos anos devido ao seu valor nutricional e versatilidade na cozinha. Ela se adapta bem a diferentes condições climáticas, mas o seu potencial produtivo ocorre em temperaturas amenas, entre 15 e 20 graus, favorecendo a sua produção nas regiões sul e sudeste. No Brasil, algumas das variedades mais cultivadas incluem a selga verde, mas a amarela está ganhando espaço. A selga amarela é uma variedade específica que chama a atenção pela coloração das suas folhas. Essa coloração pode variar, indo de tons mais claros a tons mais intensos, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Além da diferença na coloração das folhas em termos de sabor e valor nutricional, a selga amarela não difere muito das outras variedades. Ela oferece os mesmos benefícios à saúde e pode ser consumida tanto crua em saladas quanto cozida. A principal distinção da selga amarela é na sua aparência visual, que pode adicionar um toque diferente nas apresentações culinárias. A produção de acelga no Brasil pode ser realizada tanto em sistemas convencionais de cultivo no solo, quanto em sistemas de cultivo protegido, como as estufas. Para o produtor, a acelga no Brasil apresenta um potencial significativo tanto no ponto de vista agronômico quanto econômico. Com o aumento da demanda por saladas e as diversificações da dieta, a acelga tem a oportunidade de se consolidar como uma verdura relevante no cenário agrícola brasileiro. Não deixe de nos acompanhar no @agrofag e conferir os destaques diários por lá. Nos vemos na próxima semana e até mais. Obrigada, Isa. Até semana que vem. E agora é hora de tirar as dúvidas dos amigos produtores que acompanham o Agrofag em todo o Brasil. Vamos lá? É o nosso Agrofag pelo Brasil? Isso aí. Vamos lá. Olha só, a Maria Paula, que é de Guarulhos, São Paulo, enviou uma mensagem para a nossa equipe no Instagram essa semana dizendo o seguinte. Olha aí. Olá, tudo bem? Vocês poderiam me dar uma orientação, por favor? Eu plantei num vaso pequeno 3 sementes de caju. Achei que não vingariam, mas elas vingaram essa semana. E ela quer saber então se ela já pode trocar de vaso ou se a gente orienta ela a esperar mais. Ela disse que está com medo de trocar e essa planta aí morrer, né? Então, quem traz essa orientação para você, Maria Paula, é o Erivan Marreiros, do IDR Paraná, que diz o seguinte, olha só. Olá, Maria. Muito bom que você tenha conseguido fazê-las germinar. Nem todas as castanhas são viáveis e proporcionam mudas de cajueiro. Espero que você tenha utilizado um substrato leve, porque o cajueiro é extremamente sensível a encharcamentos. Portanto, evite solos argilosos. Bom, com relação ao transplantio, a regra geral é de que uma planta ela deve ser transplantada de recipiente quando ela atingir a sua parte aérea mais ou menos o mesmo comprimento da altura do recipiente. Portanto, se você utilizou vasos de 20 centímetros, quando a sua muda atingir 20 centímetros de parte aérea, está na hora de transplantar. Só lembrando de utilizar um recipiente maior, com maior profundidade, um substrato poroso que pode até mesmo ser misturado com areia grossa. Lembro ainda que o cajueiro vai se transformar em uma árvore. Portanto, em algum momento, você precisará transplantá-lo diretamente para o solo, o local definitivo. Espero ter ajudado e desejo que você consiga colher muitos frutos no futuro. Certinho, então. Obrigada, Marreiros. E Maria, cuida bem do seu cajueiro, manda foto pra gente quando ele tiver crescido, hein?
E agora vamos esclarecer outra dúvida, desta vez sobre o trigo mourisco. Um produtor da região de Goiânia assistiu a reportagem que mostramos no programa e ele perguntou assim para a nossa equipe. Olha só, selecionamos o comentário dele aqui. Centro-Oeste tem recomendação de plantio do trigo mourisco nesse caso, na região de Goiânia? Então, quem traz a resposta é o Fernando Campagnoli, engenheiro agrônomo da empresa que comercializa o trigo mourisco aqui no Paraná. Ele diz que o plantio é recomendado sim para a região Centro-Oeste, mas a variedade que mais pode se adaptar é a IPR 92 Altar, que tem ciclo mais longo e um porte de planta maior, sendo mais utilizada para cobertura de solo do que para a produção de grãos. E se você também tem alguma dúvida, quer compartilhar com a gente alguma curiosidade sobre a sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 4533213970, está aqui na tela. E se você quiser rever as reportagens do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, acesse o nosso canal no YouTube, todas as matérias estão por lá. E agora um recado para os criadores de gado. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, reforça a importância da vacinação contra a brucelose. Todas as bezerras entre 3 e 8 meses de idade devem ser vacinadas. De acordo com o levantamento feito pela ADAPAR, a quantidade de fêmeas com idade entre 0 e 12 meses no Paraná é de 1.300.000 animais. Só na região de Cascavel, são 86 mil que podem estar na faixa etária de vacinação obrigatória contra a brucelose. Os números são atualizados semestralmente para incluir o nascimento de novas bezerras. Na propriedade do seu Rogério, no interior de Lindoeste, a atividade principal é a criação de gado de leite. Por isso, a preocupação com a vacina é ainda maior. Sempre vacinando, fazendo exame, que na verdade é um exame que o laticínio exige, a gente tem que estar fazendo todos os anos, né? Não fica sem fazer. Então nós temos a veterinária nossa aí, que é da prefeitura, que auxilia nós nesse combate, né? De fazer isso aí. Hoje mesmo foi vacinada as novias, né? As novias que a gente tem, para mais tarde, se for produzir de leite, né? Elas já estão vacinadas, né? A brucelose é causada por uma bactéria e a forma de contaminação do gado é por via oral. A doença afeta a produção de leite e também o sistema reprodutivo das vacas. Caso o resultado do exame de sangue do animal seja positivo, a solução é o abate sanitário. A brucelose ela é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria. A gente assim tem divulgado bastante, tem algumas ações que a gente tem um programa nacional de combate e erradicação da brucelose e tuberculose. E assim, os principais sintomas são voltados para a questão reprodutiva. Então, uma fêmea com brucelose, ela pode estar tendo aborto, geralmente no terço final da gestação, a partir dos 6 meses, infertilidade, esterilidade. Esse animal ele não vai estar com a sua sanidade em dia, nem demonstrando o potencial que ele tem, né? Então, inclusive refletindo na diminuição da produção de leite, então gerando um prejuízo para esse produtor, né? A vacinação é rápida. Aqui, a veterinária Tássia está fazendo aplicação em 5 bezerras, que estão entre essa faixa de idade obrigatória de 3 a 8 meses. Também é importante destacar que tanto a vacina B19 quanto a RB51 só podem ser aplicadas por profissionais cadastrados no Serviço Veterinário Oficial de seu estado de atuação. O produtor que não fizer a vacinação de brucelose poderá ser notificado ou autuado. Neste mês de abril, o valor da multa é de R$ 136,79 por animal, de acordo com a ADAPAR. A Michele é fiscal da ADAPAR. Ela reforça a importância do cumprimento das diretrizes de vacinação contra a brucelose, que é obrigatória em todo o estado. A principal orientação é sempre vacinar as bezerras, então reforço, a vacinação é obrigatória em todas as bezerras, então fêmeas, de 3 a 8 meses de idade. No caso das vacas, né, as vacas reprodutoras, precisa sempre estar em dia com os exames de brucelose, porque assim a gente pode detectar a fonte de animais contaminados. No caso, todos os animais acometidos pela doença têm que ser eliminados do plantel. Então, o exame de brucelose também é um meio muito importante para evitar a propagação da doença, que é uma bactéria. Tem algum calendário específico, algum prazo? Não temos hoje
um prazo determinado, né? Então os produtores têm que estar cientes que todos os nascimentos de bezerra tem que ser feita a vacinação nesse período de idade delas. A importância é que a gente está sempre em dia, né? Corre atrás, quando não dá num dia, tem que marcar para o outro, né? Mas a gente está sempre correndo atrás disso aí, né? Deixar tudo em dia para não ter problema. Nessa semana, a saca da soja encerrou em Cascavel em R$ 109,00. A saca do milho, R$ 48,00 e a saca do trigo, R$ 65,00. Depois do intervalo, vamos falar sobre a produção de biogás a partir de matéria orgânica animal e vegetal, o que especialistas chamam de codigestão. Em Toledo, a Embrapa desenvolve pesquisa sobre esse assunto, que promete ser um bom negócio para o futuro. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Biocoller, empresa de biodigestores aqui da região, estuda processos inovadores para a produção de biogás. O sistema utiliza não apenas dejetos de animais para a produção de energia, mas também plantas com alto teor de biomassa. O estudo foi apresentado em um dia de campo durante o InovaMeet, realizado em Toledo. O biogás é um tipo de biocombustível produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos, sejam eles de origem vegetal ou animal. A decomposição desses materiais acontece nessas estruturas, os biodigestores. O biogás é utilizado como um combustível para a geração de energia térmica e elétrica. Quando ele passa por um processo de refinamento, se transforma em biometano, gás que pode ser aproveitado como combustível veicular, substituindo o gás natural, e para indústrias que queiram substituir o gás de cozinha em seus processos. A demanda por gás no Brasil é crescente e o biometano vem como uma alternativa. Pensando nisso, a Embrapa desenvolve um projeto em parceria com essa planta de biodigestores aqui de Toledo. A ideia é mostrar que o biogás pode ser produzido não apenas com o uso de dejetos de animais, mas também com a utilização de plantas com alto teor de biomassa, como o capim-elefante e também o sorgo gigante. 3 estações foram organizadas com o intuito de destacar o potencial do cultivo dessas culturas, estudadas para a produção de gás natural. Na primeira delas, o destaque foi o plantio do capim-elefante. O Paulino, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, Minas Gerais, frisou que além de servir de matéria-prima para a produção de silagem, a cultivar BRS Capiaçu apresenta alto potencial de produção de biomassa energética, maior do que o milho e do que a cana-de-açúcar, por exemplo, já que esse capim rende em média 50 toneladas de massa seca por hectare a cada ano. O capim-elefante, ele entra muito forte nessa questão por causa do seu alto rendimento por hectare, e com isso nós temos um volumoso mais barato. Então a gente barateia o processo porque ele produz muito por hectare. Um capim com alta adaptabilidade no Brasil inteiro, né? Então, no verão, se desenvolve muito bem, né? E as nossas condições de inverno não são suficientes para atrapalhar seu desenvolvimento, né? E é uma cultura que permanece por vários anos no campo.
Ele também indica que o plantio do capim-elefante acontece por meio de mudas e elas rebrotam facilmente, fator que torna a produção mais barata. Apesar de ser um capim-elefante, que o pessoal está acostumado com capim-elefante antigo, o BRS Capiaçu é um capim-elefante diferente de todos os outros que a gente tinha até então, né? Ele tem mais produção, ele permite a confecção de uma silagem de boa qualidade, né? E o que chama a atenção nele mesmo é esse alto rendimento, né? Essa capacidade de rebrota que ele tem, violenta, que isso tudo termina com o barateamento do custo de produção, seja ele para uma biodigestão, seja ele para alimentação animal. Já nessa tenda, a explicação dos especialistas foi a respeito das características do sorgo gigante, orientações a respeito do manejo de pragas como o pulgão, o controle de plantas daninhas na lavoura e dicas sobre a plantabilidade do sorgo, ou seja, qual a melhor maneira de distribuir as sementes e as condições corretas para a hora de plantar. O Rafael veio com a equipe da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Ele explicou que, além do tamanho dessa planta de sorgo, que pode chegar a 5 metros, o que chama atenção é que a produção rende de 80 a 100 toneladas por hectare. Esse sorgo, a sua biomassa é rica em celulose e hemicelulose e com baixos teores de lignina. Isso é uma composição bastante favorável para múltiplos usos no Brasil. A gente tem destinado esse material para a produção de etanol de segunda geração, cogeração de energia e agora a produção de biogás, porque é uma matéria-prima que tem essa versatilidade de usos devido à sua composição favorável. Além disso, ele tem uma produção de açúcares solúveis no colmo, que vai como um adicional de qualidade, e a planta também ainda produz grãos na panícula, fazendo aí uma composição bastante favorável para o setor. E na terceira estação, os cuidados necessários para trabalhar na ensilagem, com a mistura de culturas energéticas e resíduos da produção animal em biodigestores. A Embrapa é referência nos estudos sobre energias renováveis no Brasil. E esse projeto tem trazido oportunidades de negócios para produtores do oeste do Paraná. O Ayrton é quem coordena as ações dessa parceria aqui na região. A ideia desse projeto é nós consorciarmos os resíduos da produção animal com as culturas energéticas, né? com culturas que nós utilizamos para potencializarmos a geração de biogás, porque nós temos um cenário no nosso país que mostra uma demanda crescente de biogás e de biometano, e para isso nós precisamos encontrar novas fontes para a geração de biogás e biometano. E esse arranjo que nós estamos demonstrando aqui hoje no Dia do Campo é exatamente para isso, exatamente dentro dessa linha. E agora no estúdio a gente continua falando sobre a produção de biogás e esse mercado em expansão no Brasil. Para isso a gente recebe Fábio Heck, que é gerente da Biocolor. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, bom dia. Bom dia. E também André Amaral, que é especialista em biogás, né, da Planetê. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Então, agora a gente acompanhou na reportagem aí essa pesquisa que a Embrapa está fazendo lá na Biocolor, né, em contato com vocês, e aí a gente queria entender de que maneira surgiu essa possibilidade de fazer esse processo junto com a Embrapa e também entender como o biogás hoje ainda precisa, né, ser cada vez mais informado. É um assunto que precisa estar mais aí nas propriedades rurais, né? Queria que você falasse sobre isso, Fábio. Legal. Bom, primeiramente, né, nós, como a empresa Biocolor, desde o nascimento dela e todos esses anos todos, né, a gente sempre busca desenvolver o segmento, né? Então, em conjunto com a Embrapa, nós já tivemos outras parcerias também, justamente para desenvolver cada vez mais o segmento do biogás, né? Tanto para popularizar ele, mas não apenas isso, mas também para profissionalizar ele também cada vez mais, né? Então, o Ayrton Kunz, que é o representante da Embrapa, que assumiu esse projeto, nos procurou, né, no ano passado, justamente para encarar esse desafio, né? Então, o biogás, no caso, fora do país, ele já é produzido com culturas energéticas. Aqui no Brasil isso é uma novidade,
Então é um prazer imenso estar participando desse processo justamente para desenvolver e aprimorar cada vez mais o biogás, né? Profissionalizar ele, justamente não apenas utilizando resíduos animais, mas também utilizando outras fontes para a produção de biogás, né? Então esse é o objetivo desse projeto. Muito legal. O André acompanhou também esse dia de campo aí, né? Estava lá. E eu queria que a gente retomasse o assunto de diferenciar um pouquinho o que é biogás e aí como que a gente tem o biometano e também para a gente falar desses resíduos vegetais e resíduos animais junto nessa composição. Você pode explicar para a gente, André? O biogás, basicamente, ele é o gás produzido a partir da degradação desse material em condições anaeróbias, ou seja, como foi apresentado, né, na ausência de oxigênio, dentro dos chamados biodigestores. Então, esse gás ele acaba sendo uma mistura de diversos gases, ele tem nele o poder calorífico, né, o poder combustível concentrado na molécula do metano. Então, a partir desse refino, dessa separação de todos esses gases para uma concentração de metano, a gente tem o chamado biometano. Então, esse biometano ele tem como característica a similaridade ao gás natural. Então, ele tem uma equivalência de molécula, é o mesmo metano que tem no gás natural, tem no biometano. Então, isso abre grandes possibilidades de uso, né? Pois onde a gente usa gás natural, seja indústria, seja veicular, a gente pode utilizar o biometano. Então, por isso é tão importante, tão interessante esse desenvolvimento, né? E como o Ayrton trouxe um posicionamento muito legal, né? O Fábio também trouxe isso. É uma visão diferente, né? De tu falar de biogás apenas no saneamento rural para uma fonte de renda, né? Pensando na comercialização do combustível, pensando em trazer uma nova renda para a propriedade. Então, é muito positivo para o setor esse avanço que vem sendo feito. O Fábio, você falou que precisamos profissionalizar o setor, né? O setor está muito carente de informações, então vocês estão trazendo isso para o mercado, fazendo esse marketing, essa divulgação, né? O que você acha? O que está dificultando para o agricultor ou para o suinocultor trabalhar o biogás? Bom, justamente pelo fato hoje das propriedades todas estarem já sobrecarregadas de tarefas, no caso. Então, já existe uma atividade principal que normalmente toma conta da rotina do dia a dia da propriedade, tá? E quando existe um biodigestor, ele é apenas mais uma atividade paralela que está praticamente andando sozinho, no caso. Quer dizer, está resolvendo algum problema do dejeto dele, é um complemento somente. Isso. E o produtor acaba muitas vezes não enxergando o tamanho daquela receita ou a economia que aquele setor está trazendo para ele, né? Desde a geração de energia elétrica, né? Porque existem inúmeros casos que também o André sabe, consegue enxergar por aí Brasil afora, né? De granjas, por exemplo, que vão ter um gasto de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. E o produtor só enxerga que aquele valor ele está deixando de gastar quando o gerador para, quando o biodigestor, por acaso, adoece e não produz mais biogás. Então, no mês seguinte vem aquela fatura gigantesca, né? Então, falta, de fato, a dedicar alguma pessoa para cuidar daquele segmento, daquela atividade. Criar a cultura disso aí, né? Criar uma cultura. Dar, de fato, uma atenção àquela atividade, que isso muitas vezes também acontece, né? O produtor acaba não destinando alguém ali e quer economizar custos, quer cortar custos em todos os lados, né? Mas aquilo também é uma atividade muito importante, né? Então, começa por aí. E em outras situações, né, pelo fato de não gerar uma receita tão grande daquela atividade, né? Então, também acaba ficando de lado, né? Então, a gente precisa equilibrar essa balança, no caso. Tem que dar uma real importância a isso. E sim, também falta muita capacitação, que de fato é uma dificuldade que existe nesse segmento do biogás, né? Porque envolve desde a parte biológica, que é muito importante, que o André sabe muito bem explicar isso aí, quanto à parte mecânica, né? Porque hoje a maior parte das plantas, das usinas de biogás ou biodigestores que tem por aí, são dedicadas à geração de energia elétrica, né? E o que mais normalmente dá trabalho é justamente a mecânica, é a máquina que está rodando, né? Então, quando a gente escuta os desafios, os problemas,
ou as mágoas do biogás é muito por ali, no caso. Começa nesse lado. O biodigestor não é tanto assim, mas a parte da máquina, né? Então, isso que dá muito trabalho, né? Mas isso está melhorando. A cada dia que passa, aumenta a quantidade de biodigestores, de plantas, e ao mesmo tempo a assistência técnica ela vai aumentando, ela vai se replicando, vai se multiplicando. E os grupos de produtores todos conversam entre si e isso está melhorando. Então a gente está vendo uma luz maior no final do túnel. Se quiser complementar, inclusive, André, nessa questão? Não, é justamente, né? Quando começou o desenvolvimento da atividade pecuária, seja suinocultura, foi criando os fomentos, foi criando assistência técnica, né? Foi se desenvolvendo passo a passo, e o biogás é um pouco nesse sentido, né? Se tu pega atrás, quando começou os primeiros projetos de biogás, o gás ele não tinha muita função. E se ele não tem função, ele não tem retorno financeiro. Então, muitos projetos, ou eles fracassaram, ou eles foram abandonados por N motivos, ou na primeira dificuldade. Então, agora, nessas novas possibilidades que começa um modelo de negócio, começa a desenvolver toda uma cadeia de entorno, né? Então, começa a fazer sentido o produtor investir em manutenção, começa a fazer sentido ele pensar num projeto mais bem estruturado, mais bem desenvolvido, porque ele tem um retorno financeiro a partir disso, né? Então, de novo, ele deixa de ser só o tratamento de dejeto lá, que é basicamente o que sai no cano da granja, para ser uma nova atividade, né? Uma nova fonte de renda para a propriedade. Eu vou pedir uma complementação para o André. Agora eu quero voltar para o lado do VT, da parte da cultura que vocês estão complementando, né? Vimos a profissionalização, né? Hoje, se você pegar então uma granja que produz biogás, você tem os dejetos animais. Porque falando em biogás, pensa em dejetos animais, sim, certo? Então vocês têm agora uma parte vegetal que vem complementar. Seria mais ou menos assim, por exemplo, eu não tenho a produção de dejetos suficientes, porém eu posso ter uma planta que pode ser armazenada, pode ser estocada através de silagem, que eu posso depois alimentar esse biogás. Então eu teria essa planta de biogás funcionando 24 horas estabilizada. Seria mais ou menos isso? Isso, nesse sentido, é nessa direção, né? Porque, veja, o que produz o gás é a decomposição da matéria orgânica. Então, quando a gente pega dejetos suínos, por exemplo, 3, 4% de matéria orgânica só, então 95%, 96% é água. Então essa água lá dentro não vai produzir biogás. Bovino, às vezes tu consegue um resultado um pouco melhor, 5%, 6% de sólidos, mas todo o restante, a água não vai agregar o gás. Então essa é uma alternativa de corrigir essa grande quantidade de água, incorporar mais matéria orgânica para ter uma maior produção de gás. Aí vem um ponto de atenção, né, que é importante. O projeto ele precisa ser pensado para isso, né? Então, ele precisa ter uma forma desse material novo entrar dentro do biodigestor, ele precisa ter uma forma adequada disso ser agitado, disso ser tratado, né? Algumas estratégias que tem, né? Tanto sistemas de agitação adequado, pensado, né? Na concentração de sólidos dentro do tanque, sistemas de aquecimento para dar a velocidade adequada para essa degradação, né? E também o que fazer com o gás, né? Que de nada adianta você investir numa cultura, você ter um crescimento na produção de gás se você não tem um uso adequado para esse gás, né? Então a qualidade também do sistema de geração, a qualidade seja na geração de energia, seja para a produção de biometano. Então a cadeia ela precisa crescer junto, né? Tudo se desenvolver de acordo. Quer dizer, esse setor é um setor que tem que ser altamente especializado, não só produzir, mas saber também como usar isso daí, né? Isso. Porque nos aterros aí que a gente vê, aterros sanitários, às vezes taca fogo para queimar, né? Para ficar aquela chama lá e tá perdendo essa energia, né? Ele tem que se integrar à sociedade, né? Então, seja alternativas de consumo de energia, porque geralmente, né, em alguns casos, você tem uma geração de energia muito maior do que a possibilidade de utilização, então tem que se criar estratégias de dar vazão para esses créditos de energia. Seja o biometano, você tem uma possibilidade de produção de biometano provavelmente muito superior ao que a fazenda vai ocupar em comparação a diesel. Então, você precisa estar integrado à sociedade para ter uma forma, seja de no distribuir agro, no agro, por exemplo, tem iniciativas, né, que a Biocolor participa também acho que é de ração, né, no transporte de ração integrado utilizando biometano. Então, tem o caminhão que
que passa já pela propriedade, por que não abastecer, utilizar esse biometano produzido? Né? Então, é isso, tem uma integração também maior, né? Vai levar a essa integração o desenvolvimento do biometano. Que seria a sustentabilidade de todo o processo, né? Isso que é o legal, né? Sustentabilidade e descarbonização, né? O que acaba agregando valor ao produto gerado também. Hoje nós temos, por exemplo, o etanol feito de milho, né? Vocês estão agora agregando, o milho também pode ser colocar como um coadjuvante, entrar nesse processo. Justamente. Quer dizer, tem que escolher a cultura, a espécie mais adequada que dá o maior retorno, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ou até o momento, né? Esse ano, por exemplo, a gente vem de uma seca muito grande, tá? Então, justamente no local onde é que está sendo feito esse estudo ali, onde é que foi plantado o sorgo, né? Naquela região ali, nós tivemos uma seca tremenda, no caso. Então, a produção de milho ali, a perca, ela foi muito grande, né? Então, também há uma possibilidade, desse momento, de ensilar o milho, por exemplo, para fazer também o aproveitamento na produção do biogás. Essa é uma estratégia também, né? Em anos normais, vale fazer uma análise profunda, né? Porque já existe a comercialização do milho em grão, no caso. Então, ele tem que sobrepor, no caso, a receita. A receita a partir do biogás, ela tem que ser superior à simples venda do grão, por exemplo, né? Então, é a competição, né? Justamente ali tem que ser feita a análise, né? O que é mais interessante? Na reportagem, nós vimos lá que o capiaçu, a produção dele é barata. Eu não tenho gasto com sementes, por exemplo, né? O milho hoje, o custo por hectare em sementes, ele é muito grande. Porque é um trabalho muito grande feito lá na produção de sementes, né? Sim. O capiaçu simplesmente a multiplicação por mudas, né? Clonagem, né? E o que nós percebemos lá no dia a dia, durante o decorrer do plantio e da evolução das plantas, né? Não há um gasto com defensivos, né? Então, já no milho, eu preciso fazer aplicações para controle de ervas daninhas, lagartas, no caso, pragas no geral, ferrugem. Então, é um grande investimento que eu tenho na parte de defensivos, né? E no capiaçu, pelo que se identificou, praticamente não há nenhum dano por praga, né? Então, isso que tem que ser analisado, a balança está ali, né? Quem que vai ser mais pesado, quem vai agregar mais, no caso, na planta e vai ter um custo menor, né? Então, são várias coisas, vários cálculos, né, que precisam ser feitos, né? Ou seja, também essa oportunidade, né, aqui para a nossa região, que é pujante aí no agronegócio e na diversificação de culturas dentro das propriedades, e a produção de biogás se especializando, se profissionalizando, principalmente com base na cultura alemã, que já tem isso muito forte, né? André, então, potencial em expansão aí daqui para frente, né? Com certeza, um potencial de expansão, um potencial de integrar, né, com a sociedade também. Então, acho que um ganho geral, né, para todos. Muito bem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio, né? A gente segue acompanhando, né, como é que vai ser a atividade, tanto da Biocolor quanto dos projetos que vocês têm na iniciativa aí da produção de biogás. E a gente agradece de verdade vocês pela presença. Obrigada, André, e obrigada, Fábio. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Vamos dar uma olhada, então, como fica a previsão do tempo aqui para a região nesses próximos dias. Um sistema de baixa pressão que continua atuando sobre o sul do país e o avanço de uma frente fria favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Paraná. Aqui em Cascavel, por conta dessas condições, o tempo já começou a apresentar alterações desde ontem. Céu nublado em grande parte dos dias daqui para frente. O que chama a atenção é que na terça o CIMEPAR prevê 23 milímetros de chuva. Apenas na quarta que o céu fica claro e a estabilidade retorna à cidade. A mínima ao longo dos próximos dias é de 20 e a máxima é de 26 graus. Vamos dar uma olhada agora no tempo em Guaíra, onde a nebulosidade também toma conta. Tem chuva esperada de hoje até quarta-feira. O maior volume também pode ocorrer na terça, com cerca de 25 milímetros de água. Os termômetros hoje variam de 23 a 29 graus e até quarta-feira as temperaturas ficam entre 23 e 28 graus. Na Terra das Cataratas, a situação não muda. Chuva de hoje até quarta-feira, com maior intensidade à tarde e à noite. O volume mais intenso também é previsto na terça, com 30 milímetros.
mínima de 19 e máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu. Você vai conferir no próximo bloco. Em Cascavel, cooperativa oferece produtos orgânicos pela internet. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Os consumidores que gostam de produtos orgânicos têm mais um espaço para adquirir esses alimentos em Cascavel. É que agora a cooperativa Cores da Terra tem uma sede onde comercializa essa produção e as compras podem ser feitas inclusive pela internet. Dona Juscelia trabalha com a horticultura há cerca de 15 anos. Na área de 12 hectares no assentamento Santa Terezinha, em Cascavel, ela planta uma diversidade de produtos. Há 4 anos, a agricultora conquistou o selo para o cultivo de orgânicos, um sistema que exige bastante atenção no manejo. Eu mesmo uso bastante palhada, né? Eu faço uma cobertura verde, roço e planto direto. E uso bastante calcário e adubo de aviário. É o que eu estou usando, né? Como ela mesmo diz, foi plantado um pouco de tudo. Mas a agricultora destaca aqueles com maior demanda no mercado. Que tem mais demanda: alface, cenoura, beterraba, repolho, couve, quiabo, vários produtos que a gente planta. Faça sol ou chuva, uma bota no pé, um chapéu na cabeça, trabalho é o que não falta para a dona Juscelia. Aqui é de segunda a domingo, de domingo a domingo, né? Porque no domingo a gente faz as colheitas para estar entregando na segunda bem cedo, que geralmente vai pelas cooperativas, e a cooperativa faz a distribuição. Na hora de comercializar, a agricultora optou por entregar a produção para uma cooperativa de orgânicos da cidade. Assim, ela não precisa ficar correndo atrás da venda e tem mais tempo para se dedicar ao trabalho na horta, mantendo uma produção de qualidade. A cooperativa, ela ajuda bastante a gente, né? Porque a gente produz, leva lá e ela se vira a vender, né? E a gente daí só fica produzindo, porque se fosse para a gente colher, sair e vender, é bem mais difícil, né? E não é fácil depois. Depois de colher os produtos na horta, a dona Juscelia traz para esse setor. Aqui é feita uma pré-seleção. Qual que é o principal critério? Aqui a gente faz uma lavagem, né? E vê se está estragada, para mandar para eles fazer lá, eles fazem a outra classificação, né? Aqui a gente só lava e manda para eles daí. Além da dona Juscelia, outros 64 produtores da região também entregam os produtos aqui na cooperativa de orgânicos, que fica no bairro Maria Luísa, em Cascavel. Foi em 2019 que um grupo de 10 famílias formou a Cores da Terra, com o objetivo de ajudar o pequeno agricultor a comercializar os produtos e facilitar o acesso ao mercado. O intuito no começo era para fazer a certificação de produtores. Como não tinha produtor em Cascavel, a gente tentou fazer a certificação. Conseguimos um grupo ali mais ou menos de quase 20 produtores certificados. E em 2019 a cooperativa foi fundada. Acho que foi em março de 2019, se não me engano. Teve a antiga administração e então em 2021 eu e o Alexandre assumimos a diretoria, mudou o quadro dos presidentes e diretores e viemos fazendo um trabalho um pouquinho mais forte na área de compra pública, mercado, supermercado. Hoje a gente também está com a cesta, fazemos delivery. Hoje são 7 funcionários diretos que trabalham recebendo os produtos que chegam pela manhã. Alguns são armazenados em câmara fria e outros vão para a classificação, higienização e embalagem para distribuição.
Além da loja com produtos a granel e industrializados que são comercializados diretamente com os consumidores, a cooperativa também atende supermercados, hospitais e programas como merenda escolar. A novidade é que agora os produtos também podem ser adquiridos pela internet e o consumidor pode até fazer um plano de assinatura. Hoje a gente atende o pessoal no delivery, que é por cesta, que a gente tem um sistema de assinatura, onde a pessoa pode assinar a cesta dela semanal, quinzenal ou também a cesta avulsa, se ela quer experimentar, para fazer um teste, né? A gente tem 3 tamanhos de cesta, a P, a M e a G, que se adequar mais ao tamanho da família, né? É uma cesta grande que uma família de 4 pessoas comporta super bem. Alexandre é produtor e hoje faz parte do quadro de diretores da cooperativa. Com a experiência da agricultura familiar, ele busca a união de pessoas para fortalecer cada vez mais o setor. O problema hoje do produtor orgânico na nossa região é que ele é solitário e a comercialização desses produtos ela é difícil, porque um produtor grande de convencional ele consegue produzir toda a produção da nossa cooperativa, né? E você sozinho você não consegue ser atrativo para o mercado. A cooperativa ela tem a função de juntar essa produção, né? E ela se tornar atrativa no mercado com um nome, né? Onde não deixe de faltar produto para nossos clientes, porque hoje o cliente ele quer qualidade e frequência de entrega. E um produtor pequeno sozinho, ele não consegue fazer isso. Por isso que vem a cooperativa, que ela faz todo o serviço que o produtor não precisa fazer, né? Que é a entrega, a cobrança, fazer boleto, fazer nota fiscal. A cooperativa, ela junta essa produção, né? E consegue contratar colaborador para atender a parte administrativa, a parte financeira, a parte de logística, né? E com os lucros da cooperativa, a gente acaba investindo em comércio para o nosso produtor. Hora do agromercado, veja os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 225, o quilo do suíno, R$ 6 e o quilo do frango, R$ 4,04. E agora está na hora da gente ver as redes sociais e o que a equipe preparou de indicações de cursos e eventos. Vamos começar falando sobre o curso Classificação de Grãos, Soja, Milho, Trigo e Feijão. Vai acontecer a partir de amanhã na Areac e vai até o dia 19, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Público-alvo, produtores e trabalhadores rurais aqui de toda a região. E quem quiser participar desse curso, que é uma parceria do Sindicato Rural de Cascavel e da Areac, junto com o Senar, pode se inscrever por meio do QR Code que a gente vai deixar aqui e também do telefone da Areac. Próxima indicação aqui é a capacitação online. Preparo e manejo do solo para a produção orgânica de fruteiras. É uma iniciativa da Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Vai começar no dia 18, a partir das 8 horas da manhã, englobando aí temas como a importância do solo e da matéria orgânica, a amostragem do solo para análises químicas, físicas e biológicas. Tem também outra indicação da Embrapa aqui, que é o curso Produção Integrada de Borracha Natural, Seringueira, Fase Fazenda. E aí começa no dia 22 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Para você que quer saber mais informações, tem QR Code na tela. Tem também a indicação da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, junto com o Senar, que é o curso Rastreabilidade Vegetal. Então, começa a partir do dia 17, 8 horas da manhã. Então, esse curso você pode realizar de forma online. Também trazemos a indicação aqui do AviSui 2024, de 16 a 18 de abril, em Medianeira. Começa às 10 horas da manhã esse evento, então, que traz aí muitos conhecimentos a respeito do setor da avicultura. Então, olha só, temos mais indicações aqui. Esse é o site do AviSui. Para quem quiser saber mais detalhes, pode entrar nesse site ou também por meio do telefone, que é o DDD 11 40 13 12 77.
Nós temos uma indicação de evento aqui que vai acontecer de forma híbrida, professor, lá em São Paulo, mas também quem quiser participar pode fazer isso de forma online. É o seminário Comunicar é Negociar Fora da Bolha, o diálogo entre produtos do agro e o consumidor contemporâneo. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, é um seminário que vai ser debatido, onde vai ser debatida a integração do potencial do agrotropical tecnológico e as demandas de alimentos mais saudáveis, inclusivos e sustentáveis. Uma realização da Rede Soja Sustentável. Seminário Comunicar é Negociar Fora da Bolha. Muito bem, também temos a indicação para que na próxima semana, quem já quiser participar da SEAGRO, Semana Acadêmica de Agronomia, que está na sua 17ª edição, a partir do dia 23 de abril, então, vai acontecer no dia 23 e no dia 24, realização aí do curso de Agronomia do Centro FAG, né? O senhor vai participar também. Tradicional, muito importante. Isso mesmo. Olha só, então, as palestras acontecem de manhã, à tarde e à noite, lá na Fazenda Escola e também no anfiteatro da reitoria. Todos os detalhes, aqui a gente tem um resumo, né, da programação, mas todos os detalhes, quem quiser participar da SEAGRO pode encontrar nas redes sociais do curso Agronomia FAG. Muito bem, temos também aí a indicação Miss Agro Brasil 2024, um evento que começou a ser realizado no ano passado e que nesse ano tem a sua 2ª edição. Então vai ser de 11 a 14 de setembro aqui em Cascavel, falta um tempinho ainda, mas para as mulheres que quiserem já ir se planejando para participar do Miss Agro Brasil, a gente deixa a indicação aqui também. Olha só, vamos para as fotos agora, né? Essa mandioca aqui, quem nos enviou foi a Sônia, aqui de Cascavel. Ela que assistiu algumas reportagens do programa e falou, vou plantar mandioca lá no quintal da minha casa. Então tá aí, já colheu, né? Muito legal. Essa aqui é uma imagem, professor, consegue identificar daí? Trigo mourisco. Trigo mourisco, muito bem. É muito bonito essa lavoura. É lindo demais, e quem vê de longe assim até confunde um pouco com o algodão, né? Mas ela... Mas de pertinho dá para ter essa ideia de que a florzinha branca do trigo mourisco chama muita atenção. Muito bonitas essas fotos, então, da lavoura de trigo mourisco lá do Marcos, né, de Salto do Lontra. Professor, com ela que nós encerramos a edição desse domingo. Te vejo na semana que vem em mais um Agrofag. Até lá. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.